Bem-vindo ao Forja de Líderes. Hoje, no episódio 2, com o Rodrigo Miranda, nós falamos com quem está no fogo do processo, com quem realmente decide, com quem realmente faz a coisa acontecer. Rodrigo, seja bem-vindo e eu quero que você já comece contando um pouquinho de você, um pouquinho do seu currículo. Conte aí um pouquinho. Quem é o Rodrigo? Adão, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando com você desse evento que é, né, essa conversa sempre com você. Então, a ideia aqui é realmente a gente ter esse bate-papo, falar do Rodrigo, mas sim das experiências que a gente tem aí no dia a dia, principalmente envolvendo a liderança, envolvendo a logística hoje no Brasil como um todo, mas também falar dos negócios que permeiam a logística, né? Conta um Então, pouquinho a sua formação, Rodrigo. Assim, que você estudou o quê? eu sou formado em administração e marketing. Passei 5 anos no colégio militar para saber que não queria carreira militar, não tanto pela disciplina, porque eu gosto, meu pai é militar, então assim, e aí na sequência eu conheci a logística, né? E foi por onde eu me encantei e aonde eu estou há 16 anos atuando nesse trabalho que é, como eu sempre digo, né? A logística ela não se limita apenas ao transporte e armazenagem. Então eu acabei entrando em outros ramos da logística e eu me especializei foi na parte de meio de pagamento, a parte financeira dentro da logística, onde envolve o pagamento do frete, o pagamento do pedágio, do combustível, que é hoje uma das áreas dentro da logística que mais tem rentabilidade, melhor remunera hoje os profissionais de logística. Então, quando você vai procurar a logística, quer buscar trabalhar com logística, não se limite apenas você estar dentro de uma transportadora, dentro de um operador logístico ou dentro de um embarcador. Então, você tem hoje diversos segmentos que te permitem realmente ascender suas carreiras. E hoje, eu, como diretor comercial da Move Mais, hoje uma empresa de meio de pagamento, posso dizer isso para vocês, e isso que eu digo para todos os meus liderados, para todas as minhas equipes, né, que elas têm sim capacidade de ter esse sucesso na carreira, dentro de segmentos dentro da própria logística. Não apenas vou me formar em um curso de logística para trabalhar numa transportadora ou alguma indústria, algum embarcador, apenas na operação, né? Mas você tem essa capacidade de Cara, já evoluir. deu pra gente ver, deu, assim, nós vamos aprender muito hoje, viu, Rodrigo? Já vi que você conhece o assunto. Mas antes, assim, de aprofundar no teu conhecimento, eu quero que você conte um pouquinho da história. Antes de chegar na Move Mais, por onde você passou? Qual a sua trajetória? Eu agradeço até hoje a oportunidade que foi me dada na Pancari, e na Roadcar, isso em 2009. Rapaz, boa experiência, hein? Eu não sabia a diferença de um truque para um toco na época. Eu não tinha conhecimento algum de transporte e logística. E ainda assim, naquele momento foi me dada a oportunidade, onde eu passei 2 anos aprendendo e entendendo hoje qual é essa minha profissão voltada para meio de pagamento. Na sequência, eu aceitei o desafio de entrar numa empresa chamada DBTrans. Ela era uma empresa responsável pela emissão do primeiro Vale Pedágio através de cupom. Então, hoje o Vale Pedágio está muito em evidência aí por parte dos caminhoneiros também, né? É uma exigência da categoria. E aí, dentro da DBTrans, a gente criou a Rodocred. Era uma empresa que ela já tinha sido desenvolvida lá atrás, dentro da Júlio Simões, dentro da Binotto, mas dentro da Rodocred a gente teve que refazer até mesmo para se adaptar ao novo momento, né? E ali foi um sucesso. Eu atendi o estado do Paraná. Na época, a gente teve um volume estrondoso na emissão de CIOT, no pagamento de frete, através de meio eletrônico. Isso foi em 2011. E em 2014 eu faço uma transição na minha carreira, que eu julgo uma das mais importantes, onde eu aceitei o desafio de entrar numa empresa começando, que era na época a Target Meios de Pagamento. Então a Target Meios de Pagamento tinha pouquíssimos clientes, uma operação ainda muito iniciando, errando muito. Eu sabia o tamanho do desafio, mas ainda assim, quando eu aceitei, era realmente com aquele olhar de empreender, aquele olhar de crescer, aquele olhar de realmente começar um legado dentro de uma companhia. E foi onde eu passei 10 anos, ali é onde eu aprendi a me tornar líder, ali é onde eu aprendi a pivotar, ali é onde eu aprendi a errar e entender que eu errei e voltar para o caminho ou mudar completamente o caminho. Então foram 10 anos onde lançamos 3 produtos lá, em momentos diferentes, onde falimos. Essa é uma história bem Caramba, que engraçada, porque momento mágico. eu entrei na sala assim, dizendo, a gente não pode falir, a gente só começou,
Vamos virar esse A negócio. gente precisa virar esse negócio onde eu, né, num estalo ali, trouxe um possível investidor que deu um fôlego para a companhia, consegui fechar um dos maiores contratos, que foi com o Bradesco, onde a gente, no meio de uma crise na época da Dilma, tivemos um crescimento chinês, né, de sair de Caramba. 30, 40 clientes para quase 2.000 clientes e se tornar referência no mercado. E aí você Então, chegou na Move Mais. chegamos. A Move Mais, ela foi uma consequência desse trabalho, porque não fui eu que cheguei na Move Mais. A Move Mais, ela buscava uma liderança comercial para fazer um turnaround. O que eu sempre ouvi do Diego, que foi quem me convidou, quem fez esse convite, Rodrigo, a gente está com uma Ferrari na mão e agora a gente precisa de alguém para acelerar essa Ferrari. E a gente precisa estar junto nesse projeto, e foi ali que eu vi realmente a oportunidade de sair de uma gerência, sair de uma coordenação, qual era o meu papel dentro da Target Bank, para assumir o protagonismo, para assumir de fato a liderança, para ser responsável direto pelos erros e pelos acertos dentro da Move Mais. Isso conecta com a pergunta que eu estava até te preparando agora. Em que momento, Rodrigo, assim, você percebeu, cara, eu não sou mais executor, agora eu lidero outras pessoas, eu levo outras pessoas a outro nível. Qual foi o momento que você percebeu que você era esse líder? A gente precisou escalar, a gente começou a crescer. Não dependia mais do vendedor herói, não dependia mais de uma única pessoa ou de pouquíssimas pessoas para fazer aquilo acontecer. E aí que eu comecei esse trabalho de formar lideranças. E esses líderes hoje que se formaram comigo, eles sabem quem são, né? Então, um beijão a todos aí. Mesmo eles não estando preparados, eles entendiam que eles precisavam me apoiar. Então, essa transição foi muito bacana, porque eu vi o quanto eles se desenvolveram. Não foi quanto eu me desenvolvi, mas foi quando foi colocado o desafio e quando eles precisaram ser cobrados, não mais pelo resultado deles, mas pelo resultado de suas equipes. Então, ali eu comecei a entender realmente qual é o papel do líder, e que o desenvolvimento de pessoas não tem uma receita de bolo. Ela vai acontecendo momento a momento, é o contexto que vai forjar a tua formação e a tua capacidade também de desenvolver essas pessoas. Então, eu posso dizer ali que foi no momento, principalmente do Target Bank ali, que ele começou a crescer e eu precisei, olha, a partir de agora eu preciso Formar gente, formar formar gente. líderes. Exato, exato. Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho de logística. Eu sei que é a sua especialidade, você é conhecido no meio como Miranda, né? Tem, como você brincou comigo, tem muito Rodrigo, então todo mundo Exato, me chama de Miranda. exato. E, Rodrigo, o que é realmente uma logística eficiente? Para quem está nos ouvindo, o que é uma logística eficiente para o embarcador, para as empresas, ou mesmo para a transportadora? Como é que você define isso? Eu sei que é um negócio gigantesco aí. Não, mas é clichê. Se você chegar hoje, o que é uma logística eficiente? É você entregar mais rápido pelo menor custo. Não tem, mas esse é o desafio hoje. É, E aí você fala para o Brasil assim: ah, mas a logística no Brasil é terrível. Não, ela é uma das melhores do mundo. Mas peraí, como assim uma das melhores do mundo? Porque minha questão portuária. Vai ser operador logístico na Europa, nos Estados Unidos, com tudo pavimentado, com a cabotagem funcionando, com o trem com a mesma bitola funcionando no continente todo. Aquele cara não precisa ser criativo para fazer a operação ocorrer. entendi. Né? Então você pega. Vou dar um exemplo prático, que aí quem é de cabotagem vai saber exatamente isso. É a seca no Amazonas. É você não começar, você não conseguir adentrar o Amazonas com as embarcações, levando os contêineres ou trazendo os contêineres dentro da operação. Então, a partir dali, você precisou ser criativo, você começar a fazer o transbordo dessa carga em locais aonde permitia, mas não era o porto. Então, assim, você convive com essas situações hoje que em qualquer outro lugar do mundo você não convive. Então, a logística brasileira, ela é a melhor do mundo. Ela só está dentro de um contexto que não ajuda. Eu vou aqui, nem 30% hoje de todas as rodovias no Brasil são pavimentadas, 70% é tudo estrada de chão. Então, você hoje, para tirar e colocar tanto o insumo, o fertilizante dentro da fazenda para produzir e tirar o grão para levar para um porto. Agora mesmo a gente viu a crise lá no Porto Miritituba, lá, as filas enormes que estavam tendo lá. Então, assim, a logística no Brasil é uma das melhores que tem no mundo.
A pessoa de logística hoje no Brasil, O profissional de logística é um dos é um dos melhores, porque melhores. a É um dos infraestrutura melhores. não ajuda. Não ajuda, ele tem que ser muito criativo para conseguir transportar no menor tempo possível com o melhor custo Menor possível. custo possível. Rodrigo, conta para mim, conta para nós, né? Qual é o maior erro que as empresas cometem na logística? Eu não, assim, são vários, tá? Mas se você falar Qual é o elencar, principal? É contratar gente elencar, errado, contratar o transportador errado? O quê? não, Sistemas, ferramentas? não de novo, tá? Agora eu vou pedir para interromper, porque isso, qual que é o maior erro? Ah, hum, Qual que é o maior erro? É você, entregar caro. você falar que vai entregar o serviço e não entregar. Entendeu? Esse é o maior erro. Você tem que ter noção do tamanho da tua operação, entendeu? Você tem que ter noção da dimensão e da tua capacidade de armazenagem, de entrega. Senão, não assuma esse tipo de coisa. Então, se tem um erro que ele possa cometer, se é o maior de todos, é esse, porque isso te coloca fora do mercado. Eu costumo dizer aos meus clientes que a venda não termina a hora que o cliente paga. Termina a hora que o cliente recebe e diz que recebeu, ok, está E tá tudo satisfeito. ok com a Ah, carga. esse momento que a venda termina. Exato. Não tenha dúvida. Agora, o que separa uma logística comum de uma logística de excelência? Como é que você separaria? Porque todo mundo pode vender e entregar. Mas como é que você sabe, cara, aquela empresa tem excelência? Como é que você distingue isso? É, a distinção ela vem da operação. Então, quando você se torna um especialista, automaticamente você tem que ter excelência. Quando eu vou para o granel, para commodity, eu tenho que ter escala, eu tenho que ter É. volume. Então, isso não vai acompanhar diretamente com a excelência, porque a chance de você errar é muito maior, porque você está embarcando toda hora. Então, a tua excelência no volume é tentar ter o menos problema possível nesses embarques e na entrega desses produtos que hoje são as commodities. Então, é eu tirar o grão da fazenda e levar até um navio e chegar no navio a tempo de que eu não tenho que pagar um damage, por exemplo. Eu conseguir colocar dentro de um terminal ferroviário e o vagão não sair vazio, porque eu já paguei aquele vagão. Agora, quando você tem a questão de ser especialista. Então, eu vou para gases, por exemplo. Você tem que ser especialista. Eu vou pro automotivo. Eu não posso deixar uma cadeia de produção Ah, falhar em qualquer custa muito caro. momento. Eu sou obrigado a ter excelência, porque senão eu já estava fora. Eu tenho um cliente atual que uma das empresas dele faliu. Passou por um processo de falência. Ele retornou com muita excelência, justamente porque ele produzia e ele teve um problema com o porto e não conseguiu entrega. A multa foi praticamente o que ele tinha 3, 4 vezes o faturamento dele, o que realmente que causou um problema e a empresa executou ele, porque parou a operação Eu da arrisco a empresa. dizer que o prejuízo que ele causou a essa empresa pode ser maior que essa multa. Então, por isso que a logística, né, é extremamente importante, né, Rodrigo, nesse sentido. Agora vamos falar sobre liderar, né? Liderar em logística, a gente sabe ali que o gestor de logística ele está lidando com pressão, com prazo, com produto, com terceiro. Como é que é liderar nesse ambiente? O cara que é líder, como é que ele tem que ser emocionalmente? Como é uma pessoa como essa? Como é um líder desse? Eu digo que você tem que ter o equilíbrio, porque a operação ela é nervosa. O teu liderado, ele tem que entender o tamanho da responsabilidade que ele tem na mão. Ele não pode falhar, principalmente como você bem colocou aquele exemplo ali, eu atrasar uma entrega, ou eu esquecer um pedido, ou eu esquecer uma demanda. Isso tem que ter um impacto, essa pessoa tem que sentir, e nos tempos de hoje você tem que saber medir como você está cobrando isso e mostrar, olha, isso daqui não é admissível para esse processo. Então, como hoje nós vivemos num tempo novo de ansiedade, pós-pandemia, as redes sociais, o momento de liderar Todo hoje mundo quer tudo na hora. exige hoje a gente ter um cuidado, principalmente com a geração Z. Então fica aquela questão que antigamente a forma mais ríspida de você orientar não tinha o impacto que tem hoje.
sabe? Então, assim, isso hoje é para todos os líderes essa dificuldade, tá? Rodrigo, a logística é um ambiente muito operacional. Tem muita atividade operacional. Tira caixa, põe em caixa, organização. Como você trabalha as pessoas? Sendo um ambiente tão operacional, como você consegue desenvolver pessoas, ou, é claro, eu acredito que seja um turnover muito alto nessa área de logística, mas como é que você trabalha o desenvolvimento das pessoas nesse setor? Aí a gente volta, né, Adão, que esse é sempre o meu grande desafio, né? Fala, o Rodrigo trabalha com logística. Aí vão colocar o Rodrigo dentro de um armazém, né, É. empilhando caixa, carregando caminhão, despachando esse caminhão ou contratando o caminhão e montando as operações. Então, hoje, o meu caso, e aí é o que eu falo sobre as oportunidades dentro da logística, eu já comando executivos que eu não falo que ele é vendedor, muitas vezes eu falo até que ele é um gerente de banco, porque hoje eu trabalho com meio de pagamento. Então, de novo, se e aí colocando esse desafio para todos, né, a logística não é apenas a armazenagem, E o esse era o ponto, transporte, né? Não é né. só a operação, Não, não é não, só a caixa. não. Então, quem imagina a logística só com entregar o produto, ele está esquecendo todo o contexto. Olha, eu ouvi há tempo atrás de um grande gestor de uma grande transportadora, ele dizendo assim para mim: "Rodrigo, quem acha que é só levar do ponto A ao ponto B está completamente enganado", né. Então a pré-embarque dessa carga, ele já existe muito antes, desde você buscar o motorista, passar pelo gerenciamento de risco, espelhamento do rastreador, você ter o rotograma, você emitir os documentos fiscais, você antecipar o pagamento do frete, já programando o saldo mediante a entrega. Essa entrega muitas vezes tem quebra, então qual é o coeficiente de quebra para você poder pagar o saldo correto para esse motorista? Envolve o dono do posto, envolve o posteiro, envolve a pessoa da bomba ali, porque 40, 50% do pagamento do frete é diesel hoje. Então, a viagem nem começou, eu já tenho que resolver um monte de situações. E aí a viagem começa. E aí eu tenho que torcer para não ter um sinistro. Se ocorrer um sinistro, o que que eu tenho que fazer? Muitas vezes fala assim: Redespacho, não, redespacho, transbordo, mas transbordo. isso é a parte mais simples. O pior é se você causa um dano ambiental. É. Aí vai falar assim: mas Rodrigo, mas eu não carrego carga química. Ah, é? Então você pega um caminhão teu carregado com 500 litros de óleo diesel, tombado dentro de uma área de manancial, você vai ver o problema que você não vai ter. E você não está carregando carga química. Mas o caminhão por si só, o casco, ele polui. Então, muitas vezes você acha que está isento desse tipo de situação. Então, você, né, transportado ponto A ao ponto B é um engano completo, se você achar que isso é o transporte, que isso é logística, né? É. Rodrigo, conta para nós, qual foi o maior desafio que você teve na liderança da Move Mais? Olha, o primeiro foi a confiança do time quando eu cheguei. Eu sabia que eu teria que realmente eh, trazer uma cultura, principalmente, de performance, mas, de sucesso do cliente e de entregar mais. E aí eu chego num ambiente que a tag de pedágio hoje ela é uma commodity. É. O grande desafio era eu mostrar que a tag de pedágio não é só para abrir e fechar cancela. E esse hoje é com certeza o mantra que permeia todo o time de vendas e toda a equipe técnica dentro da Move Mais. Eu não estou aqui apenas para abrir e fechar cancela. Hoje eu dou ROI, hoje eu dou save, hoje eu dou informação, hoje eu dou, por exemplo, através da tag verde, a quantidade de emissões de CO2 que eu deixei de emitir só de estar utilizando a tag. Isso é fantástico, hein, Rodrigo? Você está falando algo que para mim é novo. Eu já ouvi sobre isso, nós até conversamos ali no café um pouco sobre isso. Essa coisa do selo verde, do redução de carbono. Conta um pouquinho mais, a gente está falando de liderança, cara, o que tá rodando no mercado sobre essa coisa de economia de CO2 no mercado de logística? O que tem de novo aí? Nós temos obrigações aí a partir já Tem iniciando. leis, Tem, obrigações para tem isso? leis, eu tenho 2030, 2035 e eu tenho net zero 2050. Então, hoje, muitas empresas elas já precisam passar os relatórios, as evidências, né, de sustentabilidade, quanto de CO2 a operação dela como um todo, né, os gases de efeito estufa, tem dentro de toda a produção dela, seja uma transportadora, seja uma indústria,
e está começando a ficar mais evidente. E a tag verde hoje dentro da Move Mais, ela é um primeiro passo para começar a evidenciar isso. Porque eu começo a ter informações que não é apenas uma informação que a própria Move Mais está dizendo. Ela é uma informação que ela vem, por exemplo, de uma concessão, de uma rodovia, dizendo, olha, esse caminhão passou nesse horário carregado com tanto peso, nessa placa, nesse modelo, nesse consumo. Eu começo a trazer informações que antes o transportador ou a indústria não tinha, que é o quê? De um terceiro. Porque dentro da operação dela, ela consegue enxergar, ela consegue evidenciar as emissões. Mas quando isso sai da porta para fora, ela perde o controle. E é onde a Move Mais entra através da tag verde, evidenciando esse rastro, onde está ocorrendo, de que forma que está sendo utilizado aquele caminhão, o quanto de que ele está poluindo dentro daquela rota, dentro daquela operação para aquele momento. Então, isso começa a se tornar uma obrigação por parte de todos. Alguns setores vão sentir antes, outros vão sentir depois, mas até 2050 é que a gente reduz a zero a emissão de gases poluentes, né? Então, isso é um compromisso do governo brasileiro, isso é um compromisso mundial, isso não é uma moda, não, isso veio para ficar. Isso de fato está pegando e as empresas elas têm que se atentar o quanto antes, entendendo que não é somente o que ocorre da fábrica para dentro, mas o grande desafio é o que ocorre da fábrica para fora, e aí é onde a gente consegue ajudar com excelência as companhias, né? Se você não conhece sobre a tag verde, acho que é importante entrar, vai ter as informações ali, o contato do Rodrigo. Entra, procura conhecer um pouquinho mais sobre a tag verde. Para mim é uma novidade, viu, Rodrigo? Eu tenho pouco. Eu sei que tem algumas legislações ambientais, mas essa coisa da tag verde para mim é novo. Mas deixa eu te voltar aqui para a liderança, né? E agora, como líder, conduzir pessoas, qual foi o maior erro que você cometeu com pessoas? Olha, eu acho que me marcou muito e foi ter contratado um amigo e 6 meses depois Acho ter que dispensar ele. acho que todo Eu, empresário eu, tem uma eu, história que eu, contratou um amigo. exato, eu muito novo, eu comecei a ser líder aos 35 anos, hoje eu tenho 42 anos, a minha vida inteira eu liderei pessoas mais velhas do que eu, pouquíssimas pessoas que foram mais novas, e tenho orgulho das que eu formei, né? Então, assim, mas no momento que eu contratei esse amigo, né? E eu precisei dispensar por questões técnicas mesmo, questões de performance. Evidente que poderia ficar comigo mais 2, 3 anos e não entregaria o que eu esperava que ele pudesse me entregar, e infelizmente perdi o cargo ali, a pessoa que eu estava formando, treinando, porque não é fácil você colocar pessoas nessas posições. Você passa 6, 7 meses ali para fazer esse movimento e perdi o amigo. Eu não tenho contato hoje com ele. Então, isso foi uma grande lição para mim, uma grande dificuldade, um grande aprendizado. E eu acho que foi hoje. Posso ter cometido outros erros, mas esse com certeza foi o que mais me marcou. Se você já contratou um amigo e deu certo, coloca aqui. Eu, pelo menos, desconheço, olha, todas as histórias que eu ouço sobre, olha, eu contratei um amigo, geralmente não são boas. Mas, Rodrigo, conta para nós. O que muda na liderança quando a empresa começa a escalar? Você tem que entender rápido que você não pode mais ser o executor. Você tem que entender rápido que você tem que começar a delegar e delegar com um nível de confiança de que a pessoa tem capacidade de entregar, mas ainda assim monitorando um pouco um processo. Mas dá a essa autonomia para a pessoa genuína. Ela não pode simplesmente você ah, faz ali e simplesmente, pô, o que você fez está tudo errado. Tem que ter uma padronização, tem que ter uma certificação, tem que ter um compliance de Não, processo. isso tudo, o profissional que você começa a delegar, ele já tem que ter uma noção disso, porque você delegar também É, para a pessoa errada, você está errando. com certeza. Então, assim, olha, eu preciso que você, a partir de agora, seja responsável por essa área, eu preciso que agora você seja responsável por esse cliente, você agora é a liderança aqui dentro,
esse funcionário vão reportar para você, é você que tem que resolver, até aqui é com você, a partir daqui você pode me consultar, e aí você começar a colocar a máquina para funcionar, porque se você não fizer isso, você não vai escalar, você não vai escalar, e pior, você vai realmente fazer com que a empresa se torne dependente de você, e qualquer um que faça isso, ele está fadado a não poder crescer, assumir outras posições, seja assumir uma outra empresa do grupo, ou um conselho, qualquer coisa assim, porque ele vai estar preso na operação, a operação é completamente dependente dele, e aí você também atrapalha o processo, que é justamente eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais rentabilidade, eu preciso abrir novas regiões, mas você não delegou, você não confiou, você não formou. Então, a escala Rodrigo, ela está diretamente ligada a isso. crescer, cara, é desafiador, né? Como nós podemos fazer, como nós podemos fazer para manter a cultura padrão, a empresa crescendo? Como é que se faz isso? É tão básico hoje você falar que tem que ter cultura, tem que ter engajamento, né? É Então, isso dentro mesmo. da minha companhia, eu busco ter cultura e engajamento, é isso que dá certo, né? Mas como? É esse, são essas pessoas, e esse papel passa pelo líder. Ele precisa, ele tem que estar diretamente Tem rituais envolvido. envolvido? Você tem lá reuniões semanais, você tem um a um. O que que você tem? Eu ouço muita coisa, né? O que que Olha, você, como você dentro de faz? uma equipe comercial, e foi quando eu cheguei na Move Mais, não tinha nem a reunião semanal. Você tem que ter o checkpoint semanal. E dentro do checkpoint semanal, você tem que ter a constância. Na área comercial, existe essa questão, né, do vendedor, eu chego aqui, te cobro e não te cobro mais. A constância dentro da área comercial é justamente para forçar aquele vendedor, aquele comercial ou aquele coordenador se comprometer com o que ele me falou na reunião. Olha, eu não te trouxe o contrato porque eu não consegui falar com ele, mas semana que vem eu consigo falar com ele. Não te trouxe o contrato porque eu não consegui falar com ele. Tá, então você não consegue falar com ele, você acabou o contrato. A semana passada você me falou que isso aqui estava fechado, agora você está me dizendo que isso não está acontecendo. Eu preciso entender em que momento nós se perdemos na informação ou você não tinha informação. E aí essa constância faz com que a pessoa ela tenha que ter certeza do que ela vai te falar. Então, E, esse ritual, principalmente na área comercial, ele tem muito o foco do quê? Esses minis comprometimentos que foram criados dentro daquela rotina. Isso tem que acontecer. Isso, se não acontece, se perde. Ele me cobrou, eu dei uma resposta, ele não me cobrou mais. Entendi. E diz para mim, Rodrigo, qual foi uma decisão difícil que você teve que tomar e dentro desse processo com a tua equipe, para não perder seus valores, não perder a equipe. Você teve uma ocasião dessa? Eu acho que todo mundo tem, Adão. Eu acho que isso acontece na liderança, né? E o caso, né, foi, vamos dizer assim, praticamente meu braço direito na operação, que ajudou a operação escalar, que deu conta quando a operação realmente precisou, né? Teve alguns deslizes por parte da pessoa, principalmente por falta de maturidade, né? Ela entendendo que a gente precisava realmente da pessoa ali, eh, exigiu e cobrou mais no momento que você tinha que estar participando, mas ainda assim era uma pessoa que eu tinha como braço direito e eu a promovi. E 2 meses depois veio uma evidência de uma falta grave e não dava para permitir que isso acontecesse, porque são nesses pequenos detalhes que se cometeu aqui, vai cometer ali, vai É. cometer aqui, a pequena infração que ela para mim tá tudo bem eu fazer isso porque não me pegam, porque eu posso fazer aquilo ali, porque eu vou ajudar alguém aqui, porque Vai no cometer final, erros no maiores. final ela não tinha vantagem alguma com isso. Era visível. Não tinha vantagem financeira, acho que real, palpável, grande para fazer esse tipo de situação. A evidência veio por outros setores, foram feitas reuniões e a decisão foi ter que dispensar, não tinha como. Então isso Hum. foi assim,
marcante. Ela é marcante porque você tem que... A E você decisão é perde essa. um bom vendedor por causa. Perde. E isso aconteceu comigo na Vades também. Tinha um bom profissional e ele cometeu um deslize ético, uma coisa básica. Ele nem levou muita coisa com isso, né? Mas o fato de você permitir, de você não proteger a cultura, não proteger os valores, você acaba prejudicando. Toda a equipe se sente desmotivada, desvalorizada, e isso realmente não pode ser negociado. Mas, Rodrigo, diz aí, como se faz para melhorar? Todo mundo fala, eu quero melhorar a performance do meu time. Diz uma coisa que é fundamental para melhorar a performance de uma equipe. O, a, o exemplo, ele é sempre o melhor Concordo contigo, motivador. concordo contigo. Melhor motivador. Então, eu não posso pedir para minha equipe visitar mais, eu não posso para minha equipe estudar mais, se eu não faço Se eu não isso. sou o exemplo, né? E muitas vezes o funcionário, o colaborador, ele acha que a companhia tem uma responsabilidade de treinar e capacitá-lo sobre outros temas, né? Então, o vendedor, eu falo assim, ah, não, eu vou fazer aqui um programa, um treinamento de vendas para que você seja melhor. Mas peraí, a tua função, a tua especialidade é vendas. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar mais informação e se preparar melhor para que você tenha uma venda, principalmente no B2B, em grandes corporações. Você não pode entrar despreparado, você não pode saber em que momento da venda você se encontra, você não pode saber o que você não resolve, porque isso hoje, se você de fato não consegue identificar o que você resolve dentro de uma grande companhia, a IA vai começar a fazer isso para você. É. Então, o grande vendedor hoje, os vendedores realmente que entregam a diferença, é aquele que sabe perguntar o que perguntar e, diante da pergunta, a resposta que de fato, opa, então vamos lá. Você está me dizendo que você tem esse determinado problema, que se eu resolver isso, você vai ter esse tipo de resultado? Como que você já tentou resolver isso no passado? Qual foi a tua experiência com isso? Vamos lá, então, eu dentro de sistema, dentro de soluções, então assim, não adianta, não vai ser o acaso, não vai ser o achismo, não vai ser a sorte, não vai ser você ser o vendedor que fala bastante. Ah, fala bastante, vai ser vendedor. Ou você entende realmente, de forma A genuína, dor do o cliente. processo do cliente, a dor do cliente, o que ele está passando ali, ou você, me desculpa, vai ser substituído por uma IA. Quanto tem um ditado, né, que a gente ouve muito no mundo corporativo, né? Quanto maior a dor, maior o Pix. É, Quanto mais problemas você resolve, mais Pix vem para tua conta. Então isso é que você falou para mim é fundamental. e existe, né, a questão do problema que ele é explícito mesmo. É. Eu tenho problema aqui, mas peraí. Esse teu problema aqui, ele impacta também, por exemplo, em tempo. Hoje, por exemplo, na logística, né, que eu sempre uso esse exemplo, se te impacta em tempo, 1, 2, 3 minutos ou 1 hora, hoje você tem a lei do motorista, que lhe permite trabalhar um determinado tempo de hora e de descanso. Isso no ano, quanto representa para você? É. Então, como você falou para mim que você não tem um problema? Eu acho que a gente tem um problema aqui. Eu acho que a gente tem que tentar resolver esse gargalo. Então, são coisas que E você tem que ter conhecimento da operação do teu cliente, você tem que ter estudado o teu cliente, você tem que saber o que, que você está indo fazer lá. O maior erro do vendedor é ele achar que vai numa primeira visita e vai fechar um contrato. que ele vai na primeira ligação, ele vai conseguir fazer a venda, né? Isso é os tiradores de pedido, né, no mercado. Não, ele sofre uma venda. Ele sofre uma venda, Ele não vendeu, exatamente, ele sofreu exatamente. uma venda. E tem uma coisa interessante, né? Eu estava vendo o Theo Braga, e é um menino brilhante, né? A gente já conhece menino pela idade, né? Porque por comportamento é alguém maduro. E ele me disse que começando ali, ele fez questão de trabalhar numa empresa onde ele precisaria fazer 100 ligações para conseguir 20 reuniões. Então, imagina no dia 100 ligações e ele queria fazer aquilo porque ele queria crescer, ele queria aprender, ele queria saber como é que era aquela dor. E ele sabendo fazer essa construção, com certeza ele seria ali um profissional melhor, esse tipo de coisa. É o que a gente vê no vendedor. O vendedor quer ligar e quer tirar um pedido, né? E isso de Não, fato não acontece. não dá. Você tem que realmente. Eu digo isso muito porque a minha realidade ela é a venda B2B. Não é à toa que a gente tem hoje
grandes projetos em companhias gigantescas, multinacionais, montadoras. Mas precisa estar lá. Não só precisa estar lá, é realmente você. é, Conviver ali com. vamos Tentar. colocar o projeto aqui da Move Mais dentro da Volkswagen. Se eu Tá. fosse na Volkswagen vender apenas tag de pedágio, talvez eu não conseguiria ter o sucesso. O que que a gente foi vender para a Volkswagen? Informação. A gente Uhum. colocou a tag como sendo parte de um rastreamento para ele entender, pelo menos dos caminhões que ela não tem a informação da telemetria, onde aquele caminhão possivelmente está trafegando, ou se ele está dentro de uma concessão, ou por qual rodovia ele está passando. Então, se você só vai, de repente, entendendo na cabeça do cliente, eu tenho que vender aqui uma tag. Não, a tag eu não quero. Mas peraí, olha, a partir da tag eu começo a te dar esse tipo de informação, eu começo a te colocar esse tipo de relatório. Então, existe hoje a capacidade do vendedor, principalmente na hora que ele está fazendo esse discovery dentro de uma operação, é, será que ele não está me pedindo é outra coisa? Rodrigo, eu gostei demais, mas ainda vou voltar para a liderança, para sua liderança. Rodrigo, o que que um profissional que trabalha contigo precisa fazer para ser notado? O que que você entende que é importante que um profissional faça, não importa o setor, principalmente o vendedor, o que que ele precisa fazer para ele ser notado pelo líder dele, pelo líder Rodrigo? São dois pontos, tá? Eu gosto de quem tem iniciativa, tá? Eu gosto de quem propõe, eu gosto de quem se arrisca, é, obviamente sempre de forma elegante, educada, quando coloca suas ideias, quando coloca suas sugestões. Eu vejo que hoje, principalmente, eu não sei se é a questão de liderança, não se estimula muito isso. Então, toda reunião de vendas eu procuro falar, alguém vai falar aqui agora, pessoas que estão mais quietas, eu quero, fala, apareça. Né? Hoje, coincidentemente, uma gerente minha me mandou um vídeo divulgando de que ela está chamando para um evento grande e o vídeo ficou sensacional, e é o segundo que ela faz, então eu gosto, a pessoa começa a ser notada a partir desse momento, através da atitude. E a outra coisa que eu sempre falo é, a cabeça de dono, ela tem que partir de um princípio muito básico, é não esperando o retorno. Porque se o retorno não vier no curto ou no médio prazo, você não mantém aquela constância para que você seja notado e a evidência e a premiação, ou você ser contratado, ou subir de cargo, ou ser promovido, ou receber um aumento, ela chegue. Então a tua cabeça de dono ela tem que ser genuína, você tem que se preocupar de fato com que tá, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não pode continuar assim, e você se incomodar de verdade com o que está de problema. Não, isso aqui é um problema, mas isso aqui não é um problema meu, deixa para outro lá resolver, no máximo quem vai ter um prejuízo é a empresa. Então eu percebo no dia a dia e noto e reparo quem eu vejo assim, caramba, ele está preocupado mesmo em resolver isso. Ele quer de fato, de forma genuína, resolver isso. E não é resolver isso porque ele vai ganhar mais ou porque. Não, ele está vendo Ele que é está um preocupado problema, com ele o está cliente, preocupado. ele está preocupado com a Então, quando se fala operação. de cabeça de dono, é isso, né? Ah, não, meu chefe manda eu ter cabeça de dono, mas no final do ano eu faturei tantos milhões, ele me deu um panetone. Não é isso. A cabeça de dono, ela tem que estar diretamente ligada a eu estou preocupado realmente com isso daqui, A eu quero fazer operação, isso com o crescer, eu quero, resultado. porque isso é da pessoa. Isso não se sustenta. E aí, se ele, não, vou ter cabeça de dono porque eu vi aqui com um coach que eu tenho que ter cabeça de dono e eu vou ter cabeça de dono, agora eu vou pensar como se a empresa fosse minha, vou me preocupar como a empresa fosse minha, e deu 6 meses, ele já não tem mais cabeça de dono, muito pelo contrário, já está com a cabeça em outro lugar, então, é isso que eu noto e percebo, genuinamente. Rodrigo, já estamos indo aqui para o final. E agora, sempre aqui na Forja de Líderes, nós provocamos o líder a dizer como é que é passar por esse fogo do processo, como é que é chegar nesse momento mágico que é construir gente, mudar empresa, escalar. Isso é um momento muito importante aqui do nosso processo. E são três perguntinhas básicas que eu sempre faço. Bom, primeiro, qual foi o momento mais difícil que forjou o líder Rodrigo Miranda? Olha, eu começando a entender que eu era uma liderança, sendo formado por uma liderança, eu falo que eu tenho um grande mentor depois do meu pai,
Um abraço aí pro Capitão Miranda. Eu me emociono falar um pouco do meu Pô, pai. é militar, hein? É, militar. O Fernando Vogt. Fernando Vogt, ele é uma dessas pessoas que a planeta Terra precisa. É um executivo de altíssimo nível e que, quando eu o conheci, eu não o entendia. E eu achava até que era pessoal e eu brigava muito com ele. Eu brigava muito com ele, brigava muito mesmo, a ponto de pedir demissão, de não aguentar mais, de largar aquele primeiro passo que eu estava dando rumo à liderança. E no decorrer dessa jornada, num curto espaço de tempo, eu comecei a ver que ele estava com a razão dentro dos processos. E aí, num embate desses, eu não briguei com ele. E eu simplesmente falei: deixa comigo que eu vou fazer. E ele olhou para minha cara e falou: você está ficando cínico? O que aconteceu, garoto? Você não vai brigar comigo, não vai discordar? Não, não, Fernando. Eu tô começando a entender o que você está enxergando que eu não enxergo. Você não está dizendo isso porque você acha, você não está dizendo isso porque é feeling, ou não, eu já percebi, você já passou por muita coisa na sua vida, e aí que a gente começou, aí nossa relação mudou. O que eu achava que era um carrasco, e boa parte das pessoas que trabalham com ele acham isso, e eu vou falar para vocês, aproveitem enquanto vocês têm como ele como chefe. Porque a partir do momento que eu me desliguei dele, eu fiquei nesse Ficou momento. meio perdido. Falou, É cara, porque, eu porque, perdi porque ele me mostrava soluções, uma... por mais Legal. muito que eu discordasse, mas ele simplesmente falou para mim: é porque eu já vivi, Rodrigo, eu já passei por isso. É. E dali em diante foi a hora que eu realmente me entendi como, primeiro, né, é o que a gente fala do coração ensinável. Peraí, eu tenho que aprender, eu tenho que aproveitar. E é ali que eu falo que eu cresci 10 em 3 anos ao lado dessa pessoa ali, cara, magnífico. Rodrigo, segunda pergunta. Qual é uma situação que você não negociou e isso te custou caro? Olha, assim, não é situações muito marcantes de custar caro, sabe, Adão? Eu falo, e quem convive comigo, eu sou uma pessoa muito abençoada em tudo mesmo, desde a família que eu tive, da família que eu tô construindo, né? Tem minha esposa, tem minhas 2 filhas. Então, de dizer assim, ah, custou caro para mim, eu posso dizer assim agora de coração aberto, aí não é nem questão profissional, é não ter escutado mais a minha esposa, né? Eu não ter ouvido mais ela em alguns negócios de falar assim, não vai, Rodrigo, isso vai dar problema. Dela não ter me falado, isso me custou caro. Me custou caro em tempo, me custou caro em dinheiro, me custou caro em ansiedade. Então, se vai dizer hoje para mim, assim, que impactou no lado profissional, foi talvez não ter ouvido essa parte mais sensível da mulher, que muitas vezes a gente deixa de lado. E o grande profissional, e isso é exemplo de todos hoje que a gente vê, tem essa grande mulher do lado, né? Ah, com certeza, eu gosto disso. E agora, terceira e última pergunta. Quem trabalhou com você, Rodrigo? Vamos dizer que hoje é seu último dia aqui no planeta Terra. E hoje é seu último dia, e o que você gostaria que as pessoas que trabalharam com você dissessem do Rodrigo? Olha, bem complicado esse tipo de pergunta, né, Adão? E eu vou colocar que é o que eu levo como verdade para mim. Que ela vai dizer assim: o Rodrigo, diante do problema, ele nunca se omitiu. Ele sempre colocou a cara, ele sempre veio junto, ele sempre abraçou, ele sempre quis tentar resolver isso de forma genuína. Isso são com os meus clientes, são com os meus liderados, são, né, na hora que eles levantaram a mão assim, eu preciso de ajuda, eu entrar, dar a cara a tapa. Essa semana até aconteceu um negócio desse e até brinquei lá com o meu liderado lá. Eu falei: é a última vez que eu ensino, né? Ele vai lembrar a hora que passar isso daqui, porque ele me manda uma mensagem assim: lá vai ter a reunião, tu vai entrar? Falei: vou, você sabe que eu vou, cara? O que você tá me perguntando? Você chamuscado, mas eu vou Eu entrar. vou, eu vou. E aí é nessa hora que a gente transforma do limão uma limonada. É, exatamente. É uma Era um oportunidade, tema né? bem delicado, era uma reunião bem pesada e ele falou: tu vai entrar? Eu falei: vou. Então é por isso que eu quero ser lembrado. Eu acho que é isso que eu serei lembrado nesses momentos, né, dentro da minha liderança, de
a hora que precisou, a hora que a coisa esquentou, eles puderam contar com um líder ali para estar à frente da situação para tentar resolver, né? Então, acho que esse é o que eu espero, né? Assim, ele não se omitiu quando foi chamado. Estamos chegando ao fim. Agradecer ao Rodrigo Miranda por essa oportunidade, muito conhecimento. Obrigado, Rodrigo, de coração. E últimas palavras, palavras finais. O que você diria para quem quer ser um líder de verdade? Olha, realmente hoje é entender de pessoas, é você se entregar realmente a saber o momento que cada um está vivendo e como tirar o melhor daquela pessoa. Você não vai conseguir fazer com que alguém produza se você de fato não entendeu que ela não está capacitada para fazer aquilo que você espera que ela faça. Então a liderança ela passa muito por isso. Eu vejo que você, né, todo mundo já ouviu essa frase do Bernardinho, mas que você só bate em quem você sabe que consegue entregar. Então, querido liderado, se você hoje está tendo essa pressão por minha parte, é porque eu acredito em você. Então é isso. Uau! Bom, estamos chegando ao fim. Aqui, liderança, entendemos, né, que liderança não nasce pronta. A liderança é forjada nas escolhas, nas responsabilidades. Obrigado por estar conosco e até a próxima Forja de Líderes.